Oi, gente, eu tô aqui no segundo episódio do quadro de bate-papo de entrevista com autores e escritores. E hoje eu tenho a ilustre presença do Franklin Teixeira, o autor de Visão Noturna, que, assim, é um dos meus livros favoritos, porque esse livro simplesmente, assim, chegou no momento da minha vida que tinha saído de um livro bem pesado, e aí o Visão Noturna ele veio como algo para aquecer meu coração e eu guardo um carinho muito grande por esse livro, inclusive ó, as marcaçõezinhas aqui. Franklin, eu quero te agradecer por você ter aceitado o convite. Seja muito bem-vindo. E quando eu começo o quadro, eu costumo perguntar, quem é o Franklin? O Franklin, no momento, ele é um autor, né, de livros que geralmente conversam assim por ter um pouco de suspense. Eu primeiro lancei o Verdades Invisíveis na forma independente, né, em 2017, que é um livro de fantasia urbana, mas que tem um pouquinho assim, também puxa um pouquinho pro terror. E em 2023 eu lancei o Visão Noturna, pela editora Intrínseca. E agora estou escrevendo mais um livro, mas é essencialmente isso. É um autor que gosta de escrever livros que geralmente conversam entre si com essa coisa do terror e do suspense. E quando foi que você começou a ter esse interesse pela escrita? Foi uma coisa engraçada, porque muita gente tem sonho de ser escritor desde pequeno e tal. Eu era muito elogiado com redação na escola, mas eu nunca pensei, assim, em escrever livro, né. Eu lia bastante, porque minha mãe sempre incentivou muito, mas veio bem tarde na minha vida. Eu já tinha me formado, estava trabalhando com direito e no escritório dos meus pais, só que eu não estava querendo continuar a trabalhar com direito necessariamente, tem muito da faculdade, do trabalho em si eu não estava combinando muito. Eu estava vendo vários dos meus amigos seguindo a vida, fazendo, sei lá, abrindo empresa, casando, e eu sem nada, assim, sem nada que eu pudesse considerar meu, alguma coisa assim que pudesse a pessoa olhar e falar: "Nossa, o Franklin faz isso". Foi no início dos anos 2000 mais ou menos. Aí, aconteceu uma coisa engraçada, eu fui num show de K-pop na Coreia, do grupo chamado Big Bang, que eu era muito fã na Caraca, época. que massa! Eu viajei com uma amiga, a gente juntou dinheiro, foi lá, foi um show excelente. E quando a gente voltou, eu voltei muito inspirado, eu fiquei assim: "Nossa, eu preciso ter uma coisa assim", porque eu acompanhava toda a criação deles, o processo de trabalhar com música e tal, eu ficava assim: "Nossa, eu quero uma coisa assim, eu quero ter uma coisa assim". Aí naquele ano mesmo eu comecei a escrever, eu falei: "O que que combina mais comigo? O que que eu sei fazer melhor, que dá pra ter uma coisa assim", sabe, que é uma coisa criativa, né, uma expressão desse tipo. E aí foi a escrita. Aí naquele ano eu comecei a escrever um livro que não saiu, tipo, não nem publiquei nem nada, só fiquei uns 2, 3 anos escrevendo, assim, aprendendo até a como fazer melhor uma história, né. E, inclusive engraçado, esse primeiro livro eu usei ideias dele no que eu pretendo lançar em seguida agora, mas isso é outra coisa. E aí eu escrevi Verdades Invisíveis, lancei, no mesmo período que eu estava conhecendo gente do meio editorial, eu estava indo em eventos, conhecendo, fazendo amizades novas, né. E desde então, continuei escrevendo e tive ideia do Visão Noturna nesse tempo, né. E aí consegui lançar pela editora Intrínseca, né, porque eu respeito muito, gosto muito do pessoal que tem trabalho com publicação independente, mas pra mim funciona melhor como editora mesmo. Sim. E como foi para você esse processo da publicação do livro? Foi muito bom, assim, era algo que eu queria sempre mesmo, porque uma coisa que me atrai muito é que, assim, a escrita, ela é um trabalho bem solitário às vezes, né, você escreve por muito tempo e é só você e sua cabeça, né. E eu gosto muito da questão da equipe, de ter que dá pra ter no independente também, claro, mas de você ter esse alicerce, assim, no meu caso eu tenho agenciamento também, né, eu trabalho com leitores beta, e eu trabalho todo com editora, de você ter reuniões para falar sobre a capa, decidir título do livro, todo o processo de edição do livro, sabe, que é as pessoas lerem aquilo e falarem: "Poxa, essa história pode ficar melhor se você talvez mexer nisso daqui". Eu adoro isso, eu adoro mexer. Eu adoro quando me fala assim: "Você não isso aqui não tá tão legal, a gente pode deixar melhor". Isso me atrai demais, sabe. E é uma parte do processo que eu acho muito gostosa, então quando eu consegui, tipo, a gente conseguiu vender o livro pra editora Intrínseca, e começou a andar esse processo de fazer o livro melhorar, né, você viu, né, tipo, o livro tem várias ilustrações dentro, ele tem todo esse trabalho Sim, gráfico maneiríssimo, é e não foi muito ideia minha bonito. isso, nada, eles vieram com isso que eu nunca imaginei que ia fazer isso, sabe, autor iniciante, mas, tipo, eles pegaram e fizeram todo esse trabalho gráfico intenso, sabe, no livro. A capa eu tive como, opinar bastante sobre a capa também, eles me deram opções de ilustradores e tal. Ela voltou, aí eu falei: "Pô, a gente pode mudar isso aqui, pode mudar isso aqui", até chegar nesse ponto final.
Mas foi uma coisa muito gostosa. Era algo que eu queria há muito tempo e é algo que eu pretendo manter também, essa coisa de relação com a editora, sabe, eu acho muito bom. Ai, que legal ver isso, né, essa troca. E, tipo assim, você falou das ilustrações do livro, e quando eu estava lendo, era como realmente se eu tivesse com óculos de visão noturna, porque as É, ilustrações passam muito essa vibe. E aí, ao longo da escrita do livro, como foi o processo de pesquisa? Porque Itacira, pelo que eu já vi você falando algumas vezes, é algo que foi criado por você, né? é. Também foi eu acabo, tendo que voltar muito atrás com esse livro, porque quando eu comecei a pensar na Visão Noturna, eu tinha escrito Verdades Invisíveis, que é fantasia urbana. E na época eu tinha uma crença, talvez até infundada, de que se eu só ia conseguir lançar um livro por editora se ele fosse o YA contemporâneo, né. Que, pra quem não conhece, é tipo, é uma história que se passa no tempo atual, que não tem fantasia, não tem nenhum elemento, assim, ficção, sabe, ele é quando o pessoal chama de contemporâneo no mercado editorial, é isso que eles querem dizer. E o YA é o livro jovem, né. E aí eu comecei a pensar em escrever um livro assim, e o Visão Noturna ele não era terror, ele não era nada. Tinha essa história deles irem pra uma cidade do interior ali e tal, e tinha coisa de lenda urbana, mas era super um pano de fundo. Tem até um livro que saiu pela editora seguinte, que é um pouco assim, que as meninas, elas também fazem podcast de terror, elas vão pra um evento, acho que é da Laia, esqueci o nome do livro, mas elas vão pra um evento de podcasters de terror, é até um pouco parecido. Mas é considerado YA puro, contemporâneo. Então eu pensei assim, bom, eu posso botar as coisas que eu gosto e disfarçar o livro de YA contemporâneo. Não deu certo. O livro sempre acabava ficando mais pro terror, porque é o que eu gosto de escrever, né. Aham. E foi interessante porque esse livro, ele teve várias versões, na verdade, né. Essa versão final dele, eu passo por muitas versões, nossa. Mas quando eu conversei com a Mia, que é a minha agente, ela gostou muito do livro e tal, e a gente conseguiu passar pra Intrínseca, os primeiros feedbacks deles foram pedindo pra aumentar o terror da história. Ou seja, o que eu corri, o que eu, tipo, não queria, eu achava que não ia vender, não ia dar certo, se eu colocasse 2 personagens, tipo, LGBT com essa parte do terror, não ia conseguir vender. Eu tinha a cabeça complicada na época. Mas foi exatamente a coisa que eu fugi de fazer, porque eu achava que não ia dar certo, né, no meio editorial, foi o que era pra fazer, né. E isso, nossa, isso ajudou muito. O próximo livro que eu terminei agora, que a gente tá trabalhando, já é muito eu assim: "Ah, então não vou ficar preocupado, sabe, vou fazer o que eu quiser". Mas você me perguntou na questão da pesquisa, eu gosto muito de quando o lugar, ele é um personagem também, né, na história, eu acho muito fascinante. E o livro se passa na Serra dos Órgãos, né, em Teresópolis, próximo de Teresópolis ali, que é uma região do Rio de Janeiro, montanhosa. E eu passei muita parte da infância lá, a gente viajava muito pra lá com os pais, eu e meu irmão. E aquilo sempre ficou no meu imaginário, né. Mas aí eu queria por conta de coisas que acontecem na história, eu falei assim: "Não vai ser muito legal se eu usar uma cidade que existe ali, não é melhor não". Nem teria como, eu acho, por causa de algumas coisas. Aí eu criei essa cidade nova, mas eu pesquisei muito, assim, no sentido de que eu conhecia a região, mas peguei o mapa, né, eu falei: "Onde essa cidade pode existir?". Eu tenho um lugar do mapa onde não existe, claro, mas eu me preocupo muito com isso, sabe, a questão de quanto tempo os personagens levam de um lugar ao outro. Às vezes eu Sim. penso na história assim: "Nossa, já passou muito tempo, será que eles já almoçaram?". Na minha cabeça fica essas coisas. Eu tenho essas coisas. Até tem amigos meus que são, quando me pedem pra ler, amigos autores, eles falam, eles me passam os livros, às vezes, pra ler, porque eles falam assim: "O Franklin é chato. Passa o livro pra ele ler, porque ele vai pegar esses detalhes que as pessoas às vezes não estão vendo". Sabe assim: "Olha só, isso aqui não tem como, essa distância aqui, esse tempo que passou não funciona". Eu fico muito atento a isso, né. Então no Visão Noturna foi mais isso, foi mais uma questão de pesquisa de estruturar ali naquela região de forma que funcionasse direitinho, né. Mas de resto eu não precisei pesquisar tanto, porque são coisas na história ali, são coisas que já estavam na minha cabeça há muito tempo, sabe. Os personagens, o estilo de história, essa coisa assim de jovens investigando um negócio, eu acho muito legal essa vibe do Scooby-Doo, Stranger Things e tudo mais, né. Então, ele fluiu depois que eu consegui superar esses bloqueios internos com algumas coisas, ele fluiu bem. Inclusive, eu achei muito interessante e eu conheci o livro através de um vídeo falando que era um Scooby-Doo, LGBT, de gays e tudo mais. E aí eu fiquei muito interessado porque Scooby-Doo é meu desenho favorito. Inclusive, ontem eu estava assistindo Scooby-Doo e o Fantasma da Bruxa. E aí, uma coisa que me pega também é eles terem um canal no YouTube, o nome do canal ser Visão Noturna, e aí eles se voltarem pro terror e essas lendas urbanas, porque quando eu estava começando a ler o livro, e aí chega na parte que o Theo e o Yuri estão e eles colocam aqueles irmãos no carro, e aí ele começa a contar a história, naquela hora esse daqui foi um dos poucos livros que eu consegui ter um pouco de
ter medo, assim, lendo na hora. Eu fiquei assim: "Meu Deus, ai que sensação ruim", que eu fiquei me sentindo observado nessa hora, por conta daquela história e eu estava em Aham. live. E até na hora eu Ah, falei: nossa. "Meu Deus do céu, eu tô com medinho aqui". E eu achei genial, tipo, você ter usado as lendas urbanas, um canal eu acho muito diferente, tipo assim, eu não vejo nem leio muitos livros em que os personagens tenham que ir para outra cidade para fazer essa filmagem, essa gravação. Inclusive, me passou até um pouco da vibe do filme do Scooby-Doo na Ilha dos Zumbis, porque Hum. nesse filme eles justamente vão para lá e gravam e tudo mais. E, tipo Aham. assim, você é um Scooby-Doo de gays, mas você teve como inspiração, assim, ao longo da sua vida, Scooby-Doo, ou foi algo que só veio com o tempo, com a similaridade da história? Essa coisa do Scooby-Doo é engraçado porque, assim, deixa eu ver aqui, deixa eu comentar primeiro antes que eu esqueça, você falou do vídeo, né, no TikTok. Esse foi muito interessante pra mim, porque a sequência que levou esse vídeo foi legal, porque é um menino quem fez o sticker do Scooby Gay foi o seguinte, é um rapaz que ele é livreiro na livraria da Vila, em São Paulo, e ele já tinha lido Verdades Invisíveis, o livro que eu lancei antes, e gostava muito, estava muito animado para esse próximo livro que eu chamava de Scooby Gay. E aí depois que o livro saiu pela Intrínseca, eu nunca mais chamei de Scooby Gay, eu chamei só de Visão Noturna, é o nome oficial. E ele lembrava que era o Scooby Gay, quem me acompanhava há mais tempo sabe, né. E ele trabalhava na livraria da Vila, então ele fez o posts, né, e recomendou lá, Scooby-Doo com gays. E aí um outro rapaz que eu conheci depois, eu não conhecia nessa época, mas ele é bibliotecário. E ele também faz vídeos no TikTok e tal, e ele entrou na livraria da Vila, e viu o livro com esse sticker e achou legal. Ele falou: "Quando um post te convence a ler o livro". Aí ele só fez aquilo ali, botou a música do Scooby-Doo, e pronto, aquilo ali virou um mini hit ali no TikTok. Mas foi muito legal, porque foi uma coisa muito orgânica, sabe. Eu não era divulgação minha, não era nada, mas uma pessoa que, por acaso, era livreiro, mas ele gostava do que eu escrevo, e ele fez o post, e uma outra pessoa que eu também não conhecia fez o vídeo, e aí foi legal nesse sentido pra mim, sabe, porque o apelido do Scooby Gay foi uma brincadeira, porque, assim, na verdade, o Visão Noturna, a inspiração dele foi Bruxa de Blair, que é filme dos anos 90, né, que Uhum. também é sobre um grupo de jovens que vai pra uma cidade, é a mesma coisa, eles vão pra uma cidade, só que eles se perdem na floresta. Aí a ideia do livro veio assim, eu pensei assim: "Cara, e se tiver uma história dessa, mas que é a cidade inteira, né, não é só eles presos na floresta". E partiu daí a história, na verdade. Só que claro, tudo que eu escrevo tem gays, então os personagens têm essa vibe. Eles, têm as questões queer deles e tal, eles discutem isso, e informa muito das decisões deles também. E aí uma amiga minha, ela estava betando o livro, aí eu comentei sobre isso: "Ah, a vibe do livro tá meio Scooby-Doo". Porque não é um livro assim, ele tem o terror, ele dá um medinho, mas ele não é um terror, assim, tradicional, sabe, ele é eu vejo muita gente, assim, que lê o livro e fala assim: "Ah, é meio terrorzinho", mas não falam de forma a diminuir o livro, é porque é a vibe mesmo, ele é terrorzinho. E acho que deixa um livro muito gostoso de ler por causa disso também, sabe, quem gosta disso, e gosta dos outros aspectos do livro também, que tem a questão ali de personagens, de relacionamento, se conecta muito com as 2 coisas, né. Mas enfim, aí essa amiga estava lendo, ela falou, ela que deu esse apelido, ela falou assim: "Nossa, Scooby Gay". Eu achei sensacional, eu falei: "Nossa, vai ser um nome provisório", não era nem Visão Noturna, ele tinha esse nome já há muito tempo, mas eu falei: "De repente não vai dar pra ser o título, né, do livro". Mas eu falei: "Ah, vou começar a chamar de Scooby Gay". Aí fiquei um tempão falando nas redes, né: "Ah, tô escrevendo um livro, é tipo Scooby Gay". Aí o nome pegou simplesmente, né. Mas a influência de Scooby-Doo veio depois, no caso, porque primeiro veio Bruxa de Blair, aí depois que eu vi que os personagens estavam com aquela vibe mais Scooby-Doo, essa amiga inventou esse apelido e pegou. E também tem uma versão do livro que o Satanás, né, que é o cachorro salsicha do do Nicholas, ele era um gato originalmente. E eu falei: Caraca! "Nossa, não dá pra ser o livro não dá pra ser Scooby Gay sem um cachorro". Aí eu troquei para o cachorro salsicha especificamente em homenagem a uma amiga minha, Laura Paul, que ela é autora também, que ela também me ajudou muito com esse livro, ela também fez um beta ali, ela fez um feedback muito valioso pra mim. E eu gosto muito da cachorra dela, a Vina, que é uma cachorra salsicha. Eu falei: "Ah, vou botar um cachorro salsicha aqui pra fazer essa homenagem". Que massa! E tipo, eh, eu queria saber, assim, como foi ter que esse processo das lendas urbanas? Porque tem essa parte do terrorzinho, né, que é, assim, quem eu não vou dar spoiler, porque quem lê vai saber ou quem leu sabe, mas como foi o processo de colocar, inserir as lendas urbanas ali no livro?
isso é uma coisa também que vem muito do meu próprio fascínio, né, porque, assim, quando eu chego em por exemplo, o dia tá chuvoso aqui hoje, isso já me dá ideia, sabe, se eu olho pela janela e vejo os prédios, assim, eu já fico pensando: "O que que de estranho tem aqui?", sabe, "O que que pode estar acontecendo aqui?". Então, a minha cabeça, ela por si só, ela já cria lendas pra tudo que eu olho, sabe. Eu ando na rua, minha criatividade tá sempre ativa nisso, sabe, eu tô sempre imaginando alguma coisa meio fantástica. Eu olho pra um canto, assim, que ninguém olha e penso: "Pô, o que que tem ali?", né. Desde pequeno isso, sabe, eu sempre sonhava, assim, tipo, achar um artefato, sabe, uma coisa mágica, eu sempre tive esse filtro, né, nos meus olhos, né. Então a ideia de lenda urbana, que é uma coisa que já vem da minha própria cabeça, sabe, eu já crio as minhas próprias quando eu tô andando pelas ruas, né. E fazia muito sentido pra mim, assim como no próprio Bruxa de Blair, né, eles estão indo investigar uma lenda, né, é uma só no caso. Aí eu pensei: "E se tiver uma cidade que tem muita lenda urbana?". Até inclusive tem a questão da cidade ser projetada, né, Itacira é uma cidade projetada, eu tirei isso de Brasília mesmo, porque na construção da cidade tem muitas coisas que acontecem que as pessoas começam a criar, tipo, tem coisas que não são bem explicadas, tem histórias de gente presa dentro de parede, umas coisas assim, sabe. E eu fui juntando isso e falei: "Cara, se tiver uma cidade com muita coisa assim, né, não só sendo, tipo, só eu enxergando essas coisas, mas é popular que a cidade tenha muita lenda, né". Isso ia atrair pessoas como o Theo e o Yuri, né, que estão sempre atrás desse tipo de coisa, né, tipo, até onde é lenda e até onde é verdade, ou geralmente quando você tem uma lenda urbana tem alguma coisa que informou, né, tem alguma coisa real que aconteceu, que as pessoas para tentar explicá-las criam uma história fantasiosa, né. Mas foi essencialmente isso, também é uma coisa muito da minha cabeça, sabe, que eu meio que crio minhas próprias lendas com o mundo. E caraca, isso eu achei genial. E também o que é que tá por trás, né, porque tem o plot lá e eu achei muito divertido de ler, Uhum. todas as partes. Eu acho que eu acho que as lendas também, assim, tem 2 coisas, assim, que eu já vi como críticas ao livro, que é algumas as pessoas acham que algumas coisas ficaram meio soltas. Mas eu não vou dizer que eu aceito a crítica, é evidente, mas se você pegar todas as lendas ali e você ver o que estava acontecendo na cidade no final, você consegue mais ou menos explicar, tá, o que que era isso, sabe? Por que Uhum. que isso aqui estava acontecendo? Tem um pano de fundo que meio que pega todo o resto, e não necessariamente o que eles estavam investigando vai amarrar sempre certinho também com o final, porque também é uma coisa que em história eu acho que às vezes é meio forçado, tudo que o personagem fez é muito amarradinho e tem muito a ver com o final, sabe? No caso ali tem histórias que eles realmente investigaram, né, que não são necessariamente 100% associadas com o final, mas elas informam o que estava acontecendo na cidade, né. E uma outra coisa também, que alguns leitores chegaram no livro, foram poucos esses, mas chegaram no livro achando que o livro ia ser sobre lendas urbanas brasileiras, que existem mesmo, né. E não Sim. necessariamente, a maioria ali é criada, porque é cidade fictícia, então as lendas urbanas também são, né. Mas tem uma que é interessante, que ela acho que é uma das primeiras que eles conversam com o padre, né, que é da Cruz da Ana. Essa foi inspirada numa lenda urbana que tem numa história, na verdade, que tem numa cidade de interior, onde meu pai nasceu, chamada Varriçai. E eu alterei um pouco a história, mas aí eu quis usar uma lenda da cidade, da terra natal do meu pai dentro desse livro. Assim, é uma coisa muito só pra mim isso que eu fiz, né, mas se tem alguma lenda urbana brasileira ali que tem algum fundo de verdade é essa, é aquela que o padre conta, porque ela veio de uma cidade de interior mesmo. Sim, caraca, eu nunca tinha visto não, e nem sabia. É, É muito é bom pouco conhecida saber. e até mais uma, você não tá me perguntando, eu tô falando, mas é porque Não, pode falar. tem aquela do pintor também, que pinta em corpos, que eles também investigam Sim. aquela. Essa também, essa eu me inspirei no naquele livro A Vegetariana. Tem uma das histórias ali, é sobre um cara também que pinta as pessoas vivas, né, ele faz pinturas nos corpos das pessoas, e tira foto e tal, e depois a pessoa lava a pintura. Mas aquela história, esse livro eu acho sensacional também, e ficou muito preso em mim essa ideia da pessoa pintar no corpo de alguém, sabe. E aí também foi pra aí. Então quer dizer, o Visão Noturna tem muito de mim mesmo, sabe, ele é um livro que os elementos todos são coisas que sempre me fascinaram por muito tempo, e é um livro também que passou por muita dificuldade, que também conversa muito com certas épocas da minha vida, sabe. Até, eu digo assim, o livro passou por dificuldades para ele chegar nesse ponto final dele, sabe, porque Uhum. teve bloqueios, teve obstáculos, teve mudanças drásticas que eu tive que fazer estruturais. Tem um gráfico, eu até posso te mostrar depois, é um gráfico que eu fiz que depois que teve um feedback que voltou dessa minha amiga Laura, que eu mudei muita coisa no livro e, tipo, capítulos mudaram de lugar, é uma coisa assim, é um monstro de Frankenstein esse livro no final das contas, eu fico muito feliz que ele Caraca. funcionou, que ele tá vivo, mas ele não foi facinho de escrever não, sabe, ele até fala nos agradecimentos que ele fiquei anos escrevendo esse livro, mas não é porque ele é um livro difícil,
mas é porque o meu processo passou por muitas questões fora do livro, sabe. Então, mas eu fico muito orgulhoso que ele saiu e ele tá no formato que ele tá, sabe. Sim, inclusive, durante a sua escrita, quando você está ali projetando o que tem de você para o livro, quando você está passando aquilo para a escrita, você tem algum hábito, algum ritual que você faz, alguma coisa, ou você só senta e escreve? Não, pra mim não dá pra ser assim sem escreve não, sem condições. Eu sou uma pessoa muito, eu tenho uma combinação de distração com hiperfoco que ela é muito complicada. Meu maior inimigo e meu maior prazer é videogame, né, que se eu começo a jogar, fico horas a fio, tipo 5, 6 horas jogando, se eu não parar, se eu não tiver um momento de parar, sabe. Então com a escrita eu tento usar isso a meu favor, sabe. Eu tenho que separar o tempo de escrever mesmo, e uma coisa que eu aprendi com relação à organização pessoal, assim, se você acha que você vai levar 1 hora fazendo uma coisa, é melhor você separar 1 hora e meia ou 2. Você não pode nunca separar só o tempo que você acha que vai levar pra coisa, né. Então atualmente eu tô muito tranquilo com isso de separar o tempo da escrita, porque se for ficar esperando a inspiração vir, não é assim que funciona pra mim, sabe. Eu acho que e também é aquilo, quando depois que você começa, que a inspiração começa a fluir, sabe. Você tem que se colocar em situação de oportunidade, né, pra coisa acontecer. Então, eu tenho vários rituais, eu tô te última eu escrevia muito de manhã, atualmente tô testando escrever de noite, porque tem funcionado, eu não achava que ia funcionar, porque o meu ao redor eu sinto que o mundo tá mais calmo quando tá escurecendo, né, então a minha cabeça também consegue ficar mais calma. Eu recentemente comprei até fone, de cancelamento de ruído, pra poder ficar mais concentrado, eu boto uma musiquinha, assim, um lo-fi, eu tenho vários esquemas, assim. E eu também acho muito importante separar um momento de pesquisa com um momento de escrita. Se eu tô sentando para escrever, eu não vou ficar fazendo alt tab e entrando na internet, porque não vai funcionar. Se eu precisar pesquisar alguma coisa, eu anoto e pesquiso depois. Mas vai ter momentos também que vai ser só para ficar pesquisando e lendo coisas, tipo, às vezes entrando em site de, sei lá, eu gosto muito do TV Tropes, que é um site de tropes, sobre séries de TV, anime, livro, tudo que você imaginar. E às vezes eu gosto de mergulhar ali e minha cabeça fica viajando, sabe? Eu fico vendo assim como outras histórias fizeram certas coisas, né? E aquilo me ajuda. Mas uma coisa que até uma dica que eu gosto de dar para outros escritores é o seguinte, não ficar tão obcecado com o número de palavras, porque é uma coisa que o pessoal supervaloriza, eu acho. Assim: Sim, "Ah, vou escrever 1000 palavras, vou escrever 1500 palavras". É bom, é legal ter uma meta, mas dependendo da cabeça da pessoa, aquilo às vezes deixa a pessoa frustrada. Eu não funciono com NaNoWriMo, por exemplo, porque me deixa louco. Que eu não costumo escrever sábado e domingo, é raro de eu escrever sábado e domingo. Funciona melhor em dia útil, né, por causa dessa organização que eu tenho. Mas no NaNoWriMo, se você não escrever sábado e domingo, você fica muito atrasado. A vez que eu tentei, eu quase pirei. Mas enfim, e a questão do número de palavras é assim, vai ter momentos da sua escrita que você vai chegar e você não vai sair uma palavra, mas você ficou muito tempo, às vezes, sentado pensando na história e leu alguma coisa que te faz conectar alguma coisa, sabe. Isso também é escrever pra mim. Não é literalmente escrever, mas você tá usando o tempo pra avançar a história. Vai ter dias que você vai escrever 2000 palavras, vai ter dia que você vai ficar num parágrafo só e não vai sair dele. Mas não importa, sabe. Mesmo que você eu gosto muito de separar assim: "Ah, eu escrevi por tanto tempo naquele dia". O que eu uhum, fiz dentro daquele tempo não é tão relevante, sabe. O que é relevante é que eu parei pra ficar com a história e permitir que ela avance, né. Porque hoje em dia a gente também fica muitas vezes, sei lá, eu sou fa cometo muito isso, tipo, toda hora tá com um podcast no ouvido, toda hora tá assistindo alguma coisa. Então, em que momento que a sua cabeça vai parar pra pra digerir, pensar. né, o que você Uhum, lê e não eu não digo nem só pra quem é criativo e tá fazendo um trabalho criativo, mas pra quem lê também, sabe. Se você acabou de sim, ler o livro, você imediatamente vai começar a ouvir podcast, vai começar outro livro, tipo, em que momento você vai deixar aquilo assentar, né? Só quando você sim, dorme, né, basicamente. Então, eu tento ficar atento a isso, sabe. Também é um ritual meu lembrar tipo assim, vou caminhar, eu gosto muito de ouvir música caminhando. Mas às vezes eu falo assim: "E se eu não ouvir música? Vamos pensar, vamos caminhar pensando", sabe. Enfim, são coisas que eu tento essas pequenas coisas eu tento ir usando a meu favor, né. Por conta da minha cabeça é muito agitada, aí eu tento usar as fraquezas e as forças dela em prol de conseguir escrever, né. inclusive, caraca, eu achei muito importante você trazer isso, porque com o mundo que a gente tá agitado, e tem também a questão do sistema, do capitalismo, do neoliberalismo, então vem.
toda essa pressão na gente, que a gente tem que produzir, que a gente é máquina, que a gente tem que fazer além e tá tudo numa competição, na correria, e aí a gente coloca até às vezes também, como você falou, muito barulho por cima do barulho. E aí a gente acaba por não digerir o que é que a gente leu, por não digerir o que é que a gente escutou, e também tem a questão da música, como você falou. Por que não andar no silêncio? Às vezes o silêncio também ele faz muito barulho. Ele ecoa Uhum. muito. E aí, agora me bateu a curiosidade em relação aos personagens do seu livro. Eh, o o que é que você poderia trazer de você que tem no Theo e no Yuri, por exemplo? Essa é uma parte que, assim, a parte do acho que o principal, que é uma coisa que eu geralmente não costumo falar, atualmente tô ficando melhor mais tranquilo de poder falar disso, é a questão do romantismo, né, que o Yuri é aro. É uma coisa que eu estava explorando em mim, né, na época da história, né, porque eu atualmente me identifico como aro, mas é algo que eu não falava, eu só falava com amigas que também eram aro, porque é Uhum. uma coisa que as pessoas geralmente ficam assim: "Ah, isso não existe", tipo, só não encontrou a pessoa certa, ou "Ah, todo mundo é assim, todo mundo também só gosta", e geralmente quem tem quem é a coisa, essencialmente, quase que consegue entender, sabe. Aí eu até falei na época eu conversei com uma amiga, a Bárbara Moraes, ela falou: "Olha, se você tá considerando que você possa ser aro, você provavelmente tá em alguma parte do espectro daquilo", sabe. Quando ela falou isso fez muito sentido pra mim. Na época eu Uhum. estava pensando no livro, né, e tem uma versão desse livro que não funcionou, que era o Theo e o Theo era Ace, e não estava dando certo. Porque eu estava meio que forçando uma barra ali, porque, eu não sou esse. E não tem problema a pessoa escrever personagens de outras orientações, é claro que não. Sim. Mas eu não estava com a experiência suficiente, assim, de pensamento daquilo, de leitura daquilo, pra fazer um personagem daquele tipo. Eu falei: "Nossa, não tá funcionando". Aí eu decidi: "Cara, então vou trocar. Eu vou colocar uma coisa que é uma coisa que eu tô explorando também, que é a questão do romantismo". E acabou ficando para o Yuri, né. Sim. Na verdade ele também é protagonista, mas o Theo é o protagonista mesmo. Só que a personalidade do Yuri é completamente diferente da minha. O Theo, ele é um pouco mais grilado com as coisas de uma forma que é um pouco mais parecida comigo. Mas é aquilo, né, todo personagem tem um pouquinho do autor, né. Isso, acho que geralmente é o caso, né. Até se você escrever um assassino, ele vai ter alguma coisa de você, não que você também vai matar alguém, mas coisas que a sua cabeça já explorou, né. Sim. Pensamentos, motivações, coisas que você não quer fazer, mas às vezes você tá com vontade de explorar, né. Então, acho que o principal deles ali que seria de mim é essa questão de eu estar, eh explorando a questão aro na época, e eu acho muito interessante também no Yuri, é que ele em momento nenhum ele se diz aro na história. Quem define isso é a Sofia, né, ela fala essa possibilidade, e depois ele meio que fala: Pode ser, faz sentido", mas não é uma coisa, assim, que tá muito na cabeça dele, sabe. Sim. E eu não sei, eu fiquei quando eu fiz o Visão Noturna eu fiquei um pouco apreensivo eu fiquei assim: "Acho que nem todo mundo vai se conectar", porque não é um livro, assim, o romance deles não é muito padrão, né, tipo, a forma como eles se desenvolvem ali, como essa questão de amigos e depois, sabe, um gostar do outro, não é aquela coisa assim, não é uma linha reta, né, ela Uhum. dá voltas e faz voltas e os personagens às vezes fazem coisas escrotas sem querer ou sem se importar. Então, enfim, eu acho que divagando assim, mas todos eles têm um pouco mais de mim, mas acho que o mais parecido comigo seria realmente o Theo mesmo, na questão de ser muito grilado, sabe, de ficar assim, às vezes, pensando demais. Atualmente também tá melhor pra mim, na minha cabeça tá melhor isso, mas na época era 100% assim, sabe, era sempre muito preocupado com a consequência das coisas, né. Acho que o grande dilema do Theo é esse, né, medo de fazer coisas que possam dar muito errado, e aí quando ele eventualmente faz aquilo, a coisa acontece, não dá tão errado quanto ele imaginava. Sim. Essa foi muito diferente ler um livro que trouxesse essa perspectiva de uma pessoa romântica, né, porque não é muito comum ver em livros. E aí eu fiquei Uhum. até feliz, porque hoje em dia a gente, como você falou, todo mundo quer colocar todo mundo numa caixa. E aí fica assim, todo mundo vai ter que seguir um romance perfeito, vai chegar a sua hora. Mas quem dita a minha hora? Quando é que essa hora vai chegar? Eu posso morrer, essa hora nunca pode chegar. E aí, como é que É, fica? sim, e até uma questão editorial aqui, que isso sempre muda, né, todo ano as coisas são um pouco diferentes, mas existe uma parcela de leitores que eles querem as coisas muito,
detalhadas, sabe, tipo, o Visão Noturna, se você for na sinopse dele, não fala que essa questão, ele fala que se você ler a sinopse, o Theo tá se apaixonando pelo Yuri, ele tá começando a gostar do Yuri. Mas não tem lá que o livro tem protagonismo aro, ou protagonismo gay, ou protagonismo Uhum. bi. E tem personagem, tem bi, tem aro, tem ninguém é hétero nesse livro quase. Mas mas não é vendido dessa forma, sabe. A gente até entra Sim, nessa questão de como posicionar um livro, né. Ele é um livro que, se você olhar na livraria, ele parece um livro de suspense só. E tem pós e contras isso, né. Eu acho importante que a gente diga que os livros são LGBT, não para as pessoas evitarem, mas para as pessoas que precisam daquilo que estão buscando e se encontrarem. Eu penso muito assim, nessa questão dos selos, sabe. Mas eu não acho que precise, assim, ser tudo 100% taxado, definido na história, sabe. uhum, O personagem às vezes também tá só na dúvida, o personagem às vezes também não sabe o que que ele quer, ele não sabe o que que ele é. E isso é legal, sabe, não precisa ser tudo assim, como você falou, as caixinhas, né. Não precisa estar tudo 100% em caixinhas. Às vezes porque as pessoas não são assim, o ser humano não é assim, né. As pessoas que estão às vezes as pessoas com mais de 30, mais de 40, às vezes ainda estão se descobrindo, sabe. Essa questão aro pra mim foi aos 30 e poucos, não foi uma coisa desde pequeno. E eu não sofri com isso, não foi uma questão de sofrimento também pra mim, sabe, que nem o próprio Yuri, ele não tá nem aí, ele não é uma coisa que afeta a cabeça dele, mas afeta sim, a relação que ele tem com os amigos, com as pessoas ao redor dele. E é importante, eu acho, não colocar em caixinhas, mas a própria Sofia fala isso no livro, os rótulos eles só servem quando eles te trazem conforto. Não tem sentido uhum, você usar se não for pra confortar, se for só pra limitar, né, não vejo sentido nisso. Mas é importante ter as conversas, né, porque no caso desse livro é isso, bem isso no caso do Yuri, ele não pra ele não faz diferença, mas o jeito como ele age, tá afetando o melhor amigo dele de alguma forma que ele não tem intenção de ser, de fazer, né. Então, tudo é diálogo no final das contas. Mas, eu acabei falando de 2 coisas aqui, mas é algo que a gente está sempre pensando muito, essa questão de como posicionar o livro e como que partes daquilo você vai colocar em primeira na superfície, né, em primeira linha, e o que que você vai deixar para as pessoas descobrirem enquanto elas lerem, né. Mas no final das contas eu gosto de como Visão Noturna é. Ele, em primeiro lugar, é um livro de suspense com gays. Ele não é um livro gay de, sabe, ele é um livro uhum, LGBT com certeza, mas a posição central dele não é essa, sabe. Como eu falei, tem pós e contras, mas eu acho legal ser dessa forma. sim. Eu acho que isso traz até a sua autenticidade, o que é muito importante. Esse livro aqui é muito autêntico. Em tudo que Ah, que você bom. falou, em tudo que você trouxe, você traz a sua lenda, você traz a sua escrita, a sua maneira de pensar, os seus personagens, você toma a história à sua forma. Então, eu acho que é um livro fora da caixa mesmo, é bem autêntico, Ah, que porque bom. hoje em dia a gente vê muito mais, assim, do mesmo, né? Eu acho que em grande parte. E aí eu acho que esse livro, ele não é mais do mesmo, pelo menos eu senti isso lendo. Que bom, fico muito feliz porque, como eu falei, ele é um livro ele começou com eu tentando fazer mais do mesmo. Eu estava tentando forçar uma coisa que não era. Essa coisa dele ser: "Ah, vou fazer um AI contemporâneo". E não tô falando que tem problema escrever um AI contemporâneo, pelo contrário, só que não era o que eu queria escrever, né. Então, você vê, o histórico desse livro pra mim, ele foi muito importante na minha evolução como pessoa e como escritor, que me deixou muito claro pra mim, não adianta ficar forçando barra, se não é o que você quer fazer, sabe. Claro, todo texto, todo escritor vai ter objetivos diferentes, né, mas eu acho que eu quero muito buscar autenticidade, sabe, no que eu tô fazendo, por mais que possa não dar tão certo. Foi muito bom ter isso claro pra mim, né. E fico muito feliz de você falar isso, porque também já teve pessoas que falaram pra mim, assim, que: "Pô, esse livro eu gostei que ele é um livro bem brasileiro, ele não parece um livro traduzido", que às vezes acontece isso também, né. Uhum, E porque esse conceito, como você falou, é um conceito que eu gosto, isso dos jovens, tipo, é muito atual, né, as pessoas terem um canal, elas estarem querendo criar um negócio e como que a vida delas conversa com esse trabalho, né, porque às vezes não vê a vida da pessoa, o trabalho todo que dá aquilo, né. Então são coisas que sempre me fascinaram muito, eu não tenho canal, eu não faço criação de conteúdo dessa forma, mas eu acompanho muita gente assim, né, então, transpor tudo isso para o livro, todas essas visões, né, e conseguir dar esse gostinho, assim, de um livro que mistura muita coisa de mim, mas ele consegue virar uma coisa sólida, assim, né, e que as pessoas veem como um livro nacional. Isso foi feliz pra mim também, né, porque a premissa dele não é tão comum, eu acho, pra um livro nacional. Essa coisa de jovens irem fazer um vídeo numa cidade interior, como você falou, né, não é tão assim. Eu fiquei com esse receio de que, de repente, aparecer um livro estrangeiro, coisa parecida, mas não é o caso. Me disseram que ficou bem brasileiro mesmo. Era sim, um objetivo meu também. ficou.
E, inclusive, eu acho que até nas falas, né, dá pra ver muito que tem essa brasilidade. E aí, eu queria saber, a gente falou dos componentes da história, do que você trouxe, e você como leitor, o que é que mais te atrai, assim, quando você tá lendo no história? Essa é uma pergunta engraçada, porque a resposta real dela, o que mais me atrai é uma vibe, é a atmosfera do livro. É uma coisa muito de vibe pra mim. Eu sei que você gosta muito do Me Chame Pelo Seu Nome, né, é um livro que eu adoro Nossa, eu também, tá. adoro. Eu Esse amo. livro, eu li antes do filme, né, depois vi o Uhum. filme, e a atmosfera tanto do livro e no filme também consegue aquela coisa da casa na Itália, que eu me sinto lá, sabe. E aquela coisa da casa grande, assim, com o menino morando com o pai, recebendo visitas e tal, é uma experiência que eu tive na minha vida também, não na Itália, né, em Nova Iguaçu, Sim. no Rio de Janeiro, mas, a eu acho que eu gosto muito dessa coisa da vibe e da identificação em coisas que você nem imagina, sabe. Eu cresci jogando videogame, sabe. Muito do que eu escrevo vem de ter jogado videogame. E RPG e tal, eles principalmente, eles conseguem fazer essa coisa de você estar imerso, né, essa coisa da atmosfera, você está naquele lugar, e você às vezes conversa com uma pessoa ali, conversa com outra ali, lê um negócio num item, e tudo isso aos poucos vai criando uma vibe, sabe, que é a coisa mais marcante. E os personagens também têm que ser muito fortes. Então acho que a coisa que eu mais procuro é vibe, é difícil de esclarecer, mas eu leio de tudo, eu leio ficção, científica, eu leio fantasia, eu leio contemporâneo, eu leio terror, eu gosto de qualquer tipo de livro. Mas a premissa tem que chamar minha atenção de alguma forma, e não precisa ser uma coisa louca. Acho que um dos mais recentes que eu li agora foi Pessoas Normais, do Sally Rooney, que é Hum, só sobre um casal um eu tô garoto e uma querendo garota, ler esse. eles eu gostei. Eles se gostam e vão crescendo, mas a relação deles nunca funciona direitinho. Aí vai tendo uns pulos, assim, temporais e mostrando como é que eles estão depois, eles se reencontram e aquilo nunca dá certo direito, sabe. E é só sobre isso, mas a forma como ela escreve coloca essa questão da vibe, sabe. Uhum. Falando de forma mais técnica, eu gosto muito do livro bem escrito, basicamente. E para mim o livro bem escrito ele consegue te colocar a coisa da voz da história, ela te Nossa, trazer para sim. dentro dela, sabe. É menos é menos sobre o que acontece na história e mais sobre como é contado. Para mim sempre isso é 100% em qualquer caso, sabe. Às Entendi. vezes você pega uma premissa, assim, você fica: "Nossa, essa história parece que é ridícula", mas você vai ver e você fica: "Caraca, a forma como o escritor ou, sei lá, o diretor executa é o que faz a diferença, né. Então eu busco muito isso, eu busco uma vibe. É difícil de dizer qual é ela, eu gosto de várias, mas é o que eu mais busco em história é isso. Nossa, velho, que massa. E tipo assim, você citou Me Chame Pelo Seu Nome, é você falando de vibe também, esse livro me traz muito, sabe, essa vibe, porque eu consigo imaginar muito, tipo assim, eu tenho esse livro na minha cabeça toda vez que eu leio como um filme. Porque eu Aham, eu imagino tudo, tudo, inclusive tem uma cena específica do Oliver, lá no final, quando ele tá na rocha, que, assim, na minha cabeça as cenas ficam muito claras. E aí é uma coisa que eu não consigo me desprender, sabe, todo ano eu sim. tenho que voltar pra esse universo. E aí eu fiquei curioso, você falando que precisa dessa vibe, você é daquele tipo de leitor que, tipo, quando você tá lendo, você vai escutando, por exemplo, assim, escutando não literalmente, mas outras vozes, ou então, eh, vendo, tendo mentalmente essas cenas, ou você, tipo, só lê e as palavras, tipo, só vai por palavra? Porque tem gente que não consegue Sim. imaginar, né? Eu sou 100% audiovisual. Eu sou muito, assim, eu tô lendo e tá literalmente acontecendo na minha cabeça. Eu vejo tudo, se você me descreve um quarto, eu já imagino imediatamente que lado é a cozinha. Se tiver um quarto e uma cozinha, eu imagino geograficamente até um pouco do videogame isso, porque sempre tem um mapinha no canto, Aham. eu tenho uma visão espacial muito elaborada. Então se você descreve que o personagem entrou no quarto, e ele entrou pra esquerda, e depois mais na frente ele vira pra direita pra entrar no quarto, eu vou falar: "Não é aí o quarto, não é", acho que eu monto na minha cabeça. Então, eu tenho, questão de cheiro, sabe, de tudo, eu imagino tudo. E às vezes eu até leio mais devagar por isso, porque eu fico muito, sabe, eu fico muito preso aos detalhes, eu gosto muito dessas coisas, sabe. E o livro não precisa estar descrevendo tudo, não é sobre isso, sabe. Às vezes uma linha, uma frase que não basta uma frase descrever um lugar que eu consigo imaginar muita coisa no lugar, se a pessoa fizer direitinho. Então, eu tenho uma amiga
que tem a fantasia que o pessoal chama, né, que não consegue, ela não imagina nada também, e ela trabalha com tradução, ela escreve também, a Sofia Soter, Uhum. ela eu vou até fazer merchan das minhas amigas aqui, Pode espera aí. fazer. Porque não, eu gosto muito do trabalho delas também, a gente é muito amigo, mas tô vendo aqui onde tá o livro da Laura também. Mas enfim, o da Sofia é esse que ela lançou, Legado das Águas. Caraca, que E ela também, bonito. a gente já discutiu sobre isso, ela não saiu pela Editora Alt ano passado, Que ainda tem que ler na bonito. verdade, Muito bonito. mas ela tem essa questão, ela lê e ela não fica imaginando com essa quantidade de detalhes, ela só lê as palavras e tal, né. E eu fico, assim, fascinado com isso, porque eu não consigo imaginar o que que é você não desculpa, Imaginar. eu tô procurando o livro da Laura aqui. E a outra amiga minha, a Laura, que me ajudou muito com Visão Noturna, ela lançou esse é o primeiro, As Garotas de Green Rose. Caraca, velho, eu já ouvi falar desse livro, que massa! É, ela esse é o primeiro, o segundo saiu em português agora também, porque ela lança no exterior primeiro, né, ela Uhum. lança em inglês os livros. Aí Nossa, que top! e esse eu fico muito feliz, porque esse eu betei o primeiro e o segundo, né, aí tem aqui o Franklin Teixeira aqui nos agradecimentos. Caraca, Eu que gosto muito, nossa. massa! Mas enfim, é porque eu fico assim, desculpa, não tem nada a ver eu tô falando aqui do livro dos outros, mas Não, é porque pode são essas falar. não, eu fico muito feliz, né, com e aquilo, a minha trajetória no mercado editorial foi muito de amizade, sabe, assim, de fazer amizades. Eu entrei e comecei fui em evento atrás de conhecer pessoas. Eu fui na primeira Flip Hop, né, em 2017, e fui conversando, falando: "Pô, escrevo também", e querendo conhecer os livros das outras pessoas, né. A gente estava falando muito isso da vibe, né. Busca por conexões, né, eu acho que é muito sobre isso a leitura. Você quer encontrar conexões, o que que conversa contigo ali, né. E não é só coisas boas, tipo, eu gosto muito falando de filme, o filme Seven. É um filme pesadíssimo, só que a vibe, a atmosfera daquele filme me fascina, sabe. Tipo, tem o livro Babel, da R.F. Kuang, que saiu tem pouco tempo Sim, pela Intrínseca. Esse livro ele trata de coisas pesadas, ele tem questão do racismo, ele tem questão, enfim, mas os personagens estão na faculdade, na Inglaterra, e a vibe de você estar com eles descobrindo o lugar, sabe, mesmo que às vezes não aconteçam coisas boas, aquilo fica com você, sabe. Então eu acho que essa busca por conexões, eu acho que leitura e escrita é muito sobre isso, é você querer conectar os pontos, sabe. E às vezes você lendo um livro, como aqueles pontos vão se conectar com você, né. E é como se uhum, fosse uma conversa, né, tem até as pessoas falam muito sobre isso, que todo mundo que leu Visão Noturna conversou comigo. Às vezes pode ter gostado da conversa, pode não ter gostado, mas eu contei aquela história, a pessoa absorveu do jeito dela e nessa conexão ali, nasce uma coisa muito mágica, sabe. E a gente falou, né, sobre, podcast e tal, séries e etcétera, TikTok. Hoje em dia, quando alguém mais novo fala que leu Visão Noturna e gostou, eu fico, porra, maravilhado. Olha o que que é isso, sabe, a pessoa pegar o tempo dela, que ler livro é uma coisa que requer tempo, não é que nem assistir uma série, sabe, um episódio de uma série. uhum, Leva mais tempo, leva mais esforço a leitura. E não é que seja melhor ou pior, mas é um fato. Então a sim, pessoa que gosta de ler e pegou meu livro e lê e, sei lá, gostou, fantástico, sensacional. Eu recebo muita mensagem de leitores que não, assim, eu vou no Instagram, né, aí eu vou olhar o perfil da pessoa é trancado, ou não posta nada. Gente assim que não tá trabalhando com livro, entendeu? Que uhum, adoro também quem trabalha com livro. Você trabalha com livro, eu acho valiosíssimo. Mas é muito sim. interessante quando é uma pessoa que não ela só leu um livro e gostou, sabe? É uma experiência muito legal porque, enfim, foi só uma parte da vida da pessoa, sabe? Ela viu aquilo, gostou, falou: "Pô, gostei muito, parabéns", e pronto, sabe? É gostoso também esse lado. Eu fico orgulhoso de conseguir chegar em pessoas que não me conhecem, não sabem nada sobre livro, sobre, sabe? Porque no seu caso, e das pessoas que trabalham com isso, escritores também e tudo mais, é muito fácil, entre aspas, né, mas mais fácil a gente chegar até a gente o livro, sabe, tipo, eu mostrei, você falou: "Ah, já vi esse, já conheço", Uhum, mas a pessoa que só tá vivendo a vida dela e é mais nova hoje em dia, olha a floresta que você tem que atravessar para chegar nela, sabe, é sim. muita coisa. Então, os dados são lançados aí e vai cair na mão de algumas pessoas ou outras, mas é muito gratificante, que chegue nessas pessoas, sabe. E Eu falei um monte de coisa que eu nem lembro mais qual foi a pergunta, mas você respondeu. E, tipo assim, falando em chegar nas pessoas, como foi que você se sentiu quando você viu seu livro, assim, exposto? Quando você a primeira viu ele vez ele assim no não sei, a primeira vez ou então
Sem necessariamente ser a primeira vez, mas qual foi a sensação que você teve ao ver seu livro numa livraria, por exemplo? Nossa, eu vou te dizer, assim, a primeira vez que eu vi foi na Bienal do Rio, então a sensação que eu mais associo a ver o Visão Noturna numa prateleira é nervosismo, eu estava muito nervoso, porque eu estava lá pra vender o livro, eu estava lá pra ficar, assim, é que a Bienal do Rio é a mais insana de todas, né, de questão de quantidade de gente e tal. Então eu fui pra lá pra ficar assim, vou ficar vários dias aqui no stand abordando pessoas, e é coisa que eu nunca fiz na minha vida. E Hum. eu nem assim, eu não gosto de incomodar as pessoas. E no final das contas as pessoas gostam que você a maioria das pessoas eu descobri, gosta que você chegue e fale sobre aborde ela em loja, tal, mas eu não sou essa pessoa. Geralmente quando eu chego no livro eu quero ficar se eu quiser alguma coisa eu peço ajuda. Aí eu estava tendo que ser uma pessoa com medo de ser inconveniente, mas eu estava lá pra fazer isso. Então quando eu vi o livro na prateleira, a gente tirando foto, não sei o quê, e a editora e tal, era o dia do lançamento mesmo, na Bienal do Rio, então eu fiquei assim, muito nervoso. A associação que eu tenho de ver o livro em prateleira é nervosismo, é a primeira que eu tive. Depois, é assim, tinha essa amiga minha, a Mônica, é a amiga minha que, a primeira que leu o livro, né, ela tava lá comigo nesse dia também, ela também ficou vendendo o livro, ela é muito assim. A Mia, minha agente, também tava lá, então eu fui me soltando mais com o tempo, chegando nas pessoas e conseguindo falar, mas no primeiro dia foi dificílimo. Mas quando eu vejo a livraria atualmente, eu fico muito feliz. E uma coisa que a Intrínseca tem que me agrada bastante é eles têm uma distribuição muito boa. Eu até hoje não cheguei em livraria nenhuma que não tivesse visão noturna, nem que fosse uma cópia. Então, e é uma coisa que eu faço porque de chegar na livraria e ver se tem, não só pra ficar feliz, mas é porque é uma coisa assim, pô, se não tiver eu vou avisar, ó, na livraria tal tá faltando, Sim, sabe? Mas não precisei, até hoje não precisei fazer. Eh, mas eu fico muito feliz quando eu vejo em livraria, tipo, independente dele estar na ilha, que ele tá em destaque, né, que hoje em dia, assim, o livro, assim, né, eles uma coisa que me atrai muito na escrita é que eu escrevi lá em 2017, tipo, o Verdades e Vidas até hoje tem leitura. O Visão Noturna é a mesma coisa, sabe. O livro ele não acaba, né, a pessoa vai descobrir anos depois. Mas existe ali, na questão da divulgação, na questão do posicionamento, depois de um tempo ele não vai ficar mais na ilha, assim, exposto em destaque, como ele estava lá naquele no post do Scooby Gay, ele estava na época do lançamento, ele estava na ilha, que é quando chama aquelas prateleiras do centro da livraria, né. Atualmente quando você chega na livraria ele vai estar encaixadinho lá, só um, às vezes uma cópia, mas é tão gratificante quanto, porque a pessoa que está passando pela livraria, ela vai olhar ele de lado, né, e vai olhar, olha, ficar curiosa, vai puxar e vai olhar, de repente vai botar de volta, vai levar, mas isso só isso de interessar da pessoa pegar e olhar e botar de volta, eu já acho muito feliz, sabe, porque eu tiro por mim. Eu nunca quero esquecer, mesmo sendo escritor, eu nunca quero esquecer como eu sou como leitor. Eu não leio os livros sim. no lançamento. É muito difícil de ler livro no lançamento, não é assim. Eu demoro anos, tem autores que eu sou consagradíssimos aí, tem o Haruki Murakami, que eu adoro. Falta ler livro dele ainda, eu já li quase todos, mas tipo, ele lançou um livro novo, eu não li até agora. Não eu demoro, sabe. É a minha questão. Eu não sei o que que os autores estão fazendo no Instagram, os autores que eu gosto, eu não sou esse tipo de leitor. E às vezes eu também levo isso em consideração até pra me acalmar um pouco, porque a gente falou sobre pressão, né. Todo autor sente pressão de estar divulgando o livro, né, hoje em dia, Uhum, independente da sim. posição. Então é uma coisa, até a Fernanda Torres aí agora, consagradíssima, ela até tem um vídeo dela que ela fala engraçado: "O autor do livro, ele faz qualquer coisa pra você comprar o livro dele", ela tem um vídeo que ela zoa, assim, né, ela também escreve. Então, quer dizer, até ela sente essa coisa de ter que estar divulgando. Mas é uma coisa que não combina tanto comigo no momento, sabe. Mas eu fico tentando lembrar: "Cara, relaxa, sabe, não é sobre isso". O Visão Noturna ele tá com uma cauda longa, assim, que tá sendo bem interessante para o tipo de autor que eu sou e a posição na carreira, e o tipo de livro que ele chegou em bastante gente. E ele continua sendo recomendado, sabe. Eu fiquei muito feliz quando eu te conheci por isso, porque teve aquele dia que eu entrei na live sua, Sim. e o pessoal, todo mundo que estava lá falou: "Nossa, ele sempre fala desse livro mesmo, ele tá sempre recomendando". Eu fiquei: "Nossa, que coisa feliz", sabe. Que alegria de ser um livro que as pessoas não só gostam, como elas ainda recomendam, né. Isso é E uma das coisas mais importantes que dá pra ter. sim, inclusive compraram, eu vou reler ele com a minha amiga. Ela comprou e eu vou Ah, que ler legal. vou reler ele com ela. E uma coisa, assim, que uma das coisas que eu mais gosto e que eu mais admiro em você é justamente você, além de ser um cara muito gentil, muito gente boa, essa troca. Porque eu acho muito importante essa troca com você.
É muito Ah, bom obrigado. você falar, você tá ali lendo o livro, meu Deus do céu, cheguei nessa cena aqui. Eu tô surtando, eu preciso falar com o autor, porque eu acho que ele vai me entender, com o escritor, vai me entender e vai ser uma troca muito boa. E durante o processo do livro, desde a primeira vez que eu mandei mensagem para você até o meu feedback final, assim, quando eu terminei, eu acho que foi algo tão gostoso de sentir, porque você tá lá, às mil maravilhas, você quer parabenizar o autor, você quer falar o quanto você gostou e receber essa devolutiva, tanto de mim para você quanto de você para mim, é uma coisa assim, muito, muito boa de sentir. Ah, que bom, eu fico obrigado, pelos elogios. Eu adoro quando o livro tá trazendo uma experiência que eu não conheço, tipo, eu adoro, adoro, adoro quando o personagem ele não ele age de um jeito que eu consigo entender enquanto tô lendo, porque é bem feito, mas é uma coisa que eu nunca imaginei, sabe. É uma história que você passa num lugar que eu nunca fui, que eu fico assim: "Nossa, eu nunca pensei isso na minha vida". Eu adoro essa sensação, sabe. Eu não quero que o livro me dê só o que eu já conheço. Sim, Essa coisa da representatividade que o pessoal fala é muito importante, mas é aquilo que eu falei, pra mim é mais sobre encontrar conexões em lugares que você nem imagina, do que literalmente imagina, se eu só leio o livro com um homem, com um personagem masculino, branco, cis, gay, que é o que eu sou. Não, que sem graça isso, sabe. Eu quero ler livros, personagens que não são o que são diferentes de mim, porque é isso que vai me fazer evoluir como pessoa, sabe. sim, Eh então eu adoro, tipo, eu pego livros às vezes de autores de outros países, tipo, leio muito livro de autor japonês, porque tem muitas experiências ali que eu não passei, mas eu acho que o mais legal da vida é experiências completamente diferentes, vindo de lugares completamente diferentes, elas conversam de alguma maneira, sabe. É esse ponto de conexão que me fascina. E o terror, eu gosto muito por isso também, porque o terror tem muito poucos limites, né, quase nenhum eu diria. Então ele consegue explorar coisas que você cantos ali, né, e o suspense em geral, não digo só assim, ter um assassino, não é só isso, mas ele entra na mente das pessoas de forma que entra em lugares que você nem imaginava, sabe. E do outro lado você sai mais experiente com aquilo, sabe. Nossa, depois de explorar essa coisa estranhíssima, eu entendo melhor isso, eu entendo melhor a mim mesmo, sabe. Então enfim, eu acho que as pessoas terem quem lê e tem preconceito, pra mim eu tenho até dificuldade de entender, sabe. Eu acho que é uma atividade que faz você mergulhar tanto em mundos diferentes, em pessoas diferentes, que não tem como, sabe. É que nem que a gente fala assim, né, que o vampiro heterossexual não faz sentido, porque ele depois de tantos milênios existindo, ele vai ficar: "Ai, cansei, vou querer fazer outras coisas". sim, Ele começa a querer experimentar. A leitura pra mim é um pouco isso, sabe, que é tanta possibilidade, que pra mim não faz sentido eu ficar me restringindo. Eu quero mergulhar em coisas estranhas mesmo e ver o que que aquilo dá. Eu posso nem gostar, mas a experiência sempre acrescenta pra mim. Eu não consigo ter preconceito com livro, basicamente. é muito bom. E também na época que eu li o Visão Noturna, eu achei muito massa a coincidência de você ser amigo do Vitor Martins, porque eu li Sim. ao mesmo tempo vocês dois e acabou que teve essa coincidência. E você Aham. até printou e tudo mais e tinha postado. Sobre o seu livro novo, assim, o que vai lançar, tem alguma não spoiler nem nada que seja tão invasivo, mas alguma coisa que possa dar por cima, assim, do que vai trazer, ou então o gênero? O primeiro livro que eu escrevi era meio sci-fi, passando na época atual, mas esse novo não, esse novo é contemporâneo. Mas a premissa dele é assim, o protagonista, ele tá ele descobre que ele perdeu todas as contas dele, de banco, eh, rede social, tudo mais, e ele não tem acesso a mais nada. Ele não tem acesso ao dinheiro dele, ele não tem mais dinheiro de papel, ele tá só dinheiro, só fazia Pix, só fazia compra crédito. Então travou tudo, ele não consegue fazer nada, ele não consegue, tipo, ele também mora, e a história se passa num futuro próximo, tipo, as casas estão smart home já, e o aplicativo que ele usa não é nem Instagram e TikTok, é um aplicativo novo na história que saiu, que ele é um super app, que o pessoal chama assim, né, que é um aplicativo que faz de tudo. Na Caraca! China tem o WeChat, que é assim, ele faz tudo, é tudo misturado. Instagram tal, você faz compras ali, você tem questão de trabalho ali, é tudo, tudo, tudo ali. Encomenda, como se fosse um iFood misturado com Instagram, misturado com TikTok, misturado com tudo, misturado com WhatsApp. E ele a casa dele também é hackeada, ele tipo, começa a agir de formas estranhas.
Então o livro é muito sobre como ele vai navegar isso. E o livro tem uma questão muito psicológica muito forte também, mas é como navegar essa vida interconectada que a gente tem atualmente. Na história, como eu falei, é um futuro bem próximo, mas você vê o nosso mundo rolando ali de certa forma. Mas ele vai começar a ter que navegar isso e como resolver esse problema. Tipo, o que aconteceu? Por que isso aconteceu com ele? E ele meio que perdeu tudo. Porque hoje em dia, se você perder todos os seus acessos eletrônicos, o que você faz, né? Então ele fica Verdade. diante desse dilema. Mas eu não posso falar muito além disso. Esse próximo que eu tô te falando, ele tem suspense. Tem essa questão de quem fez aquilo com o garoto e a investigação que ele tem que fazer, de certa forma, para tentar resolver, né? E como ele vai lidar com isso. Mas tem muitos outros elementos que eu, no momento, eu não posso falar Sim, mesmo. O Visão Noturna tem pessoas muito específicas que leram, trabalham com isso, né? De falar de livros, que eu valorizo demais isso, sabe? Porque não foi uma coisa assim, não teve, a gente não ficou buscando tanto publi, né? Com influencer e tal, porque uhum, não era o momento, enfim, cada livro é um livro. Então as pessoas que trabalham com isso, que gostam e falam dele porque gostam, sabe? Eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz, porque é uma coisa que ajuda, sabe? Tipo, você conseguiu leitores novos pra mim. Isso é valioso demais, sabe? Tem a Drixer fã também do. Acho que é assim que fala o nome. Tá no Instagram também. Ela fala sobre livros de suspense também. Ela, às vezes, quando ela fala Visão Noturna, eu fico muito feliz, sabe? É a pessoa que eu valorizo demais, assim. Enfim, eu valorizo muito todos vocês. Fico muito feliz. Muito obrigado. caraca. Eu também fico muito feliz em escutar isso, porque, assim, quando a gente começa também, é uma coisa que, assim, querendo ou não, é um público nichado, às vezes, né? E a gente tenta expandir isso para o máximo de pessoas, incluindo uma certa diversidade no conteúdo. Então, certos tipos de livro para essas pessoas, certos tipos para essa, colocar algo diferente no vídeo. Então, Uhum. tipo assim, ver esse crescimento e também esses atravessamentos é uma coisa muito boa de sentir também da minha parte. Eu fico muito feliz. Tipo assim, eu não, quando eu comecei, eu não imaginava de estar fazendo isso hoje, de fazer live, de ter uma estante cheia de livro. Para mim, isso era surreal, porque eu guardava meus livros no guarda-roupa. Quando eu comecei, não dava nem para Nossa. gravar atrás, porque a portinha era estreitinha e não dava para ter visão. E hoje, assim, eu acho que é maravilhoso sentir isso, sabe? Não, e você é uma pessoa que, assim que eu vi você falando, eu já percebi. Ele fala porque ele gosta mesmo disso, sabe? Ele gosta desses livros, ele gosta de fazer isso, e isso você sente, sabe, quando é genuíno. E eu sei que tem muitos percalços, sabe? Já vi muitas pessoas que trabalham com isso que, principalmente os maiores, né? Eles falam, tipo, eu gostaria de falar desse livro, mas nem posso falar porque não dá view, não dá visualização. E eu acho que quando chega nesse ponto, começa a ficar deve ficar muito difícil pra pessoa, sabe? Porque você meio que tá fazendo coisas que você nem tá querendo, quase, né? Sim, Tipo, chega um ponto que você não pode falar do que você gosta, que você é obrigado a falar de uma coisa para pagar as contas, né? Então, eu entendo esse lado também, é muito complicado, mas de qualquer forma, independente de quem tá falando, se a pessoa tirou um tempinho dela para ler o livro, independente dela gostar ou não, sabe? Eu acho isso valioso demais. Então, é muito gratificante para mim encontrar alguém tipo você que gostou tanto, sabe? Que fala, que lembra, que recomenda. Putz, você é uma das pessoas mais valiosas para mim assim com Visão Noturna. É uma coisa assim que me marcou também, sabe? O livro te marcou e você me marcou também como leitor. é muito especial de verdade pra mim tá ouvindo isso. Eu fico até um Não, pouco. eu não, eu gosto e assim, é a verdade, sabe? Às vezes as pessoas elas reclamam muito, né, é natural do ser humano, eu também reclamo muito, mas quando eu sinto que alguém fez uma coisa muito boa, eu gostei muito de alguma coisa, se eu puder elogiar, eu vou elogiar, sabe? Se eu vou no tipo, eu fui numa hamburgueria outro dia com as amigas, eu gostei tanto do atendimento que no final, antes de ir embora, eu fui lá e falei para o garçom que atendeu a gente, eu falei: "Nossa, muito bem, seu trabalho foi muito bom", tal. Eu elogio, assim, sabe, eu gosto de fazer isso porque faz parte, né, se a gente não tem só crítica, né, a gente tem que Sim, eu não quero ficar também achando assim, um bom atendimento, um bom tratamento, a gente fala assim: "Ah, isso é o mínimo". Não sei se é o mínimo não. Eu acho que, às vezes, a pessoa vai além, a pessoa fez uma coisa tão boa que merece elogio, né. Então, o que você faz eu acho maravilhoso. Eu sempre dou um sorriso quando eu vejo você falando das coisas, seus unboxings que você escreveu. Acho muito é. gostoso, é muito legal. E Esse. eu sou uma pessoa que e a gente gosta de livro, né, então é gostoso quando as pessoas gostam das mesmas coisas que a gente, sabe. Não precisa ser o Sim, mesmo livro, mas
o ato da leitura é muito bom. Sim, é muito bom. Tipo assim, esse negócio do unbox foi porque eu falava unbox, né, aí ficaram me Sim, sim. chamando de unbox, aí começaram a me chamar de unbox. Aí agora eu falo aí Eu achei genial, eles até perguntam: "Vai ter unbox?" acho genial. Aí você começou a escrever desse jeito mesmo, acho muito Aham. bom. E aí, Franklin, a nossa conversa, assim, foi surreal de boa. O papo foi muito gostoso. E antes da gente finalizar, eu queria que você deixasse uma mensagem, assim, para quem quer começar a escrever. Começa fazendo o que você tem vontade, não tem jeito. Às vezes eu sei que é difícil essa coisa, porque às vezes a gente não sabe nem o que a gente tem vontade. Eu passei por isso também. A minha vontade também é muito influenciada pelo que eu acho que vai dar certo. Então, até atualmente, os próximos livros que eu pretendo lançar, esse próximo eu fiquei até meio preocupado assim: "Ah, nossa, ele não conversa tanto com a Visão Noturna, tem coisas parecidas, mas tem muita coisa diferente. Será que não é melhor fazer um que seja mais parecido, não sei o quê?". Então, essas dúvidas sempre estão na nossa cabeça, mas a gente sempre que destrinchar isso e chegar no que a gente quer fazer. Tipo, se a pessoa gosta de escrever, leia muito também, isso é uma sugestão básica, eu acho que não dá para escrever sem ler. Mas, sei lá, se você sente mais facilidade, ou se sente melhor em fazer um conto, escreve um conto. Se você gosta de fantasia, escreve fantasia. Sabe, não se preocupa com o que vai dar certo, o que as pessoas vão querer ler ou não, porque isso é muito imprevisível, sabe, isso não. E depois no final você se forçar a fazer uma coisa que você não quer, para depois e aí assim, tipo, você fala: "Pô, vou fazer isso aqui porque vai dar certo", depois também não dá certo, então não dá, sabe, ficar muito pilhado com isso. Eu acho que, em primeiro lugar, faz o que você tiver mais vontade, e às vezes é difícil saber o que você tem mais vontade, mas assim que você descobrir, faz aquilo. E tenta descobrir também qual a melhor forma de mandar aquilo para o mundo, sabe. Tem escritores que nem publicam em lugar nenhum, só tem um grupo de escrita e só aquele grupo leu aquilo e a pessoa está satisfeita. Tem autores que vão preferir o mercado independente, tem autores que vão querer muito fazer a questão da editora, né. A gente trata como se fosse uma escadinha, né, lança independente, faz sucesso, a editora vai querer, mas não é assim que funciona. Eu não era autor mega conhecido quando eu lancei na Intrínseca, essas coisas não são necessariamente desse jeito, e o que eu acho importante é, através do caminho que você fazendo o que você gosta, desenvolva relações. Isso que você fez, você gostou do livro, e aí você me mandou essa mensagem elogiando, e eu gostei muito do seu trabalho também, sabe? Isso faz parte disso. Se a pessoa puder ir em eventos de livro, é mais fácil para quem é da região do Sudeste, porque tipo, tem a questão das bienais e tal, e Sim, mais eventos por aqui. Mas quem tiver por perto que também goste disso, sabe? Se conecta com essas pessoas e não de uma forma. O networking não é só não é uma coisa de interesse só, é uma coisa de amizade mesmo, às vezes. Tipo, os primeiros autores que eu conheci, eu me interessei de verdade no que eles estavam fazendo, sabe, nos livros, eu quis ler e tal, e fui criando aquele laço ali, tanto profissional quanto de amizade, que duram até hoje. Então, é muito sobre fazer o que você gosta e conhecer gente que você gosta. Eu acho que parece simples, mas no final das contas é isso que importa, sabe. Porque a gente tem muitos objetivos, né, na vida, mas, quanto mais maduro eu fico, mais velho eu vou ficando, eu percebo que o mais relevante pra mim é a minha rotina, sabe. É o meu dia a dia, as pessoas que eu gosto e conheço, e tentar manter um contato com elas, assim, sabe, que não necessariamente diário, mas estão ali comigo, são a minha base, né. Hoje em dia eu tenho uma base muito forte de pessoas, de amigos e profissionais do ramo, que me sustentam. Então essa sustentação é muito importante de alcançar. E isso vale pra escrita também. Se você fazer da forma que funciona pra você, sabe. Porque se você começa a pensar, e eu já estive muito nesse plano de: "Eu quero ser um autor, eu quero ir em eventos toda hora, eu quero ser super convidado, quero vender pra caraca", não tem controle, não é assim, sabe. Então é isso, descobrir o que você gosta e associar os seus objetivos dentro disso, sabe, porque é isso que vai deixar sustentável pra você a coisa. obrigado, Franklin, por essa mensagem. E mais uma vez eu te agradeço por ter aceitado o convite. Para mim foi uma honra conversar com você. Saiba que eu te admiro, que eu te acho um cara assim muito massa pela troca, pela conversa e que eu quero te conhecer pessoalmente. Um dia vem aí, Sim, tenho com certeza. vontade. E Pode falar. não, obrigado você por convidar, porque eu adoro bater papo, assim. Inclusive, quando você boa sorte editando aí, porque eu falo demais, tô muito perto disso. Então enfim, só dizendo que você me inspira no sentido de
nossa, que legal essa pessoa fazendo isso desse jeito tão cativante. É essa energia que eu quero levar para as minhas coisas também, sabe. Eu fico muito, muito feliz e, assim, emocionado por estar escutando isso de você. E eu fico lisonjeado em te ver também se reerguendo, porque querendo ou não, na nossa vida a gente passa por fases, por altos e baixos. E Uhum. dizer que não pare de escrever, que você também é inspiração. E eu amo seus livros, tô carente do que você pode trazer como universo, como outro novo universo ali, que seja diferente de Visão Noturna, que seja parecido, mas o que você proporciona ao leitor, o que você coloca no mundo como sua arte, também traz inspiração a muita gente, inclusive a mim, para também continuar fazendo meu conteúdo e também recomendando algo de alguém que eu sei que é uma pessoa assim, para mim, que eu acho maravilhosa. Então, Ah, é obrigado mesmo. é isso. Esse foi o bate-papo de hoje. Até o próximo.